Nós vamos ter também o Ministério de Artes, Dom Divino, fazendo uma programação muito top lá também, tá certo? Se de repente sua célula não for amanhã, né, você pode passar por lá para brilhantar, né, a programação no nome de Jesus. Amém, queridos? Então, estamos trabalhando, graças a Deus, né, fazendo a coisa acontecer, ajudando aí, levando um pouco também, né, do evangelho através das artes, através do louvor, que é tão importante isso também para a sociedade, tá bom, queridos? No nome de Jesus. Deixa eu só frisar aqui rapidamente, irmãos. Realmente Deus colocou no meu coração, e eu estou muito determinado a fazer essa campanha. São 4 sextas-feiras, tá certo? Uma campanha, eu quero que você mobilize todo mundo, tá? Muito específico mesmo, focado para as famílias. Essa nossa campanha, Minha Família no Altar de Deus, certo? Vão ser 4 partes fundamentais, para que você possa passar essa virada de ano, início do outro ano, com a sua família no altar de Deus. Amém, queridos? Então agora, sexta-feira já começa, tá bom? Então vão ser 4 partes específicas, né, a respeito de temas específicos da família. Então você que quer realmente ver o milagre de Deus acontecer na sua casa, se de repente tem áreas na sua casa que precisam de um toque do Todo-Poderoso, então essa é a hora. Não perca essa oportunidade, tá bom, queridos? Venha, porque eu tenho certeza que o Senhor vai entrar com providência, porque eu sei que manter uma família em pé é um grande desafio. E com a ajuda de Deus, nós conseguimos obter vitória. Amém, queridos? Então você que de repente está precisando com que seus filhos possam ter o toque de Deus, seu cônjuge, você mesmo, ou então alinhar alguma coisa na sua casa, vamos ter um clamor específico, vamos estar orando aqui, abençoando os projetos também das famílias, né, famílias que estão com projetos aí, né, vamos colocar tudo isso no altar de Deus. Amém, meus irmãos? Sabe, então, né, pessoas que estão passando por algum tipo de problema na casa, famílias que de repente tem alguém de dentro da casa que está enfermo, certo? Então nós vamos estar clamando realmente ao Senhor, para o Senhor estar curando, libertando, reconciliando. De repente o casal não está conseguindo se sintonizar da forma devida. A gente sabe que é o diabo, meu irmão, que entra mesmo para bagunçar a nossa casa. E nós, como atalaias, precisamos nos levantar e buscar ao Senhor com autoridade, determinar o sucesso da nossa casa. Amém, queridos? E essa sexta-feira agora nós vamos iniciar, né? Como é que começa a família? A sua família começa com você, né? A sua família começa com você. Depois, o Senhor vai agregando. Então, a primeira pessoa que precisa de um toque de Deus é você. Amém, queridos? Então vamos trazer a nossa família para cá, vamos clamar ao Senhor. Essa campanha ela vai realmente gerar muitos frutos. Vamos estar orando, jejuando, e o Senhor vai estar trabalhando aqui nesse lugar de uma forma poderosa para abençoar a nossa casa. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Então, já o recado está dado, e eu preciso que você esteja aqui conosco no nome de Jesus, tá bom? Olha só, temos uma palavra aqui muito importante para mim e para você. João 12, 26, eu gosto muito desse versículo porque ele é muito poderoso e tem promessas do nosso Senhor para nós. Diz assim: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Meu Deus. Aquele que me serve, aquele que serve ao Senhor Jesus, o meu Pai o honrará. Curva sua cabeça, feche seus olhos e deixa eu orar. Pai, no nome de Jesus, que essa mensagem, meu Deus, possa vir recheada, meu Pai, de uma graça diferenciada. Em nome de Jesus, eu ministro aqui agora e declaro os olhos e os ouvidos desses líderes prontos e preparados para receber essa palavra. E nós possamos sair daqui, meu Deus, na certeza de que nós estamos no lugar que o Senhor nos plantou e determinados a fazer a tua vontade, Pai. No nome de Jesus, se você crê, diga amém. 4 grandes privilégios de servir a Deus. Diga comigo: eu sou privilegiado de servir ao meu Senhor. Porque é um privilégio. Servir a Deus, irmãos,
é um privilégio, é um dos maiores privilégios que nós podemos ter nessa vida. É o privilégio de servir ao nosso Senhor. Agora escute, receber honra por um serviço executado é muito bom, né? E quem não se sente bem em ter o reconhecimento de alguém por um trabalho que se faz? E muitas vezes com altos sacrifícios e renúncias. Não é verdade, queridos? A gente se sente muito bem, não é para massagear o nosso ego, mas é aquela sensação de dever cumprido. Quando você está ali trabalhando, labutando, né, e você mostra o resultado do trabalho, poxa, quando a pessoa olha e diz, poxa, querido, parabéns, você fez um trabalho excelente, né, poxa, que Deus te abençoe. A gente se sente tão bem, né, não pelo sentido, mas porque a gente realmente buscou, sabe, se sacrificar, se doar para aquilo ali, e de repente a pessoa vem e reconhece. Isso realmente nos faz muito bem. E Jesus falou assim, aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Meu Deus, olha só. Vemos aqui que servir a Deus é um grande privilégio. Haja vista que todo crente é chamado para servir. Amém, queridos? Todo crente, todo cristão é chamado para o serviço de Deus. Não se engane. Aquele lance da pessoa, não, eu não quero me envolver, eu só quero vir para cá, só quero ficar sentado e tal. Isso é engano. Com muito amor e carinho eu falo, é engano. E você sabe que eu estou falando com líderes aqui. Deus nos chama para um trabalho. Deus nos chama para uma missão. Deus nos chama com um propósito. Né? Sabe, então, mas infelizmente muitos não veem o servir a Deus como um privilégio, mas sim como um peso. E se nós não guardarmos o nosso coração, nós podemos ter um significado errado sobre servir a Deus. Amém, queridos? Então é realmente o momento de nós refletirmos sobre isso. Por quê? Porque em Jeremias 17:9 diz assim, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, se nós não buscarmos o tempo todo o significado correto, a motivação correta, a razão correta de nós servirmos a Deus, o tempo pode passar e vierem os problemas, as adversidades, os ataques, e de repente a gente pode olhar e começar a enxergar o serviço de Deus de uma ótica errada. E aí a gente deixa de entender que é um privilégio e começa a entender como um peso, como uma despesa, como um gasto, como perda de tempo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso, a Bíblia diz que nós devemos guardar o nosso coração. Servir, queridos, é uma atitude humilde que agrada a Deus. E quando nós nos humilhamos servindo a Ele, Ele nos honrará. A honra vem daí. Amém, queridos? É por isso que Jesus falou que os humilhados serão exaltados. Porque aquele que se humilha para servir é honrado por Deus. Né? É honrado por Deus. Para a glória do Senhor, né? Isso aqui não é para a gente se exaltar, mas é um testemunho. Eu lembro bem, por exemplo, em Alenquer, depois que nós chegamos de volta para Alenquer, que começamos a servir o Senhor lá, então assim, em tempo que a gente passou lá, nunca ficou sem alguém em casa. A gente pagava alguém, abençoava alguém, para nos ajudar nos trabalhos domésticos em casa. Minha esposa trabalhava, estava com um bebê pequeno. Então, além de ter uma pessoa para estar cuidando das coisas, tinha uma outra pessoa que também nos ajudava a cuidar das crianças. Então, assim, irmãos, era difícil, né? Até por conta da rotina. Era difícil, por exemplo, eu varrer uma casa, passar um pano, lavar uma louça, né? Porque eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite e ainda tinha que servir ao Senhor no ministério. Então, quase a gente não fazia isso, né? E também eu sempre gostava de abençoar. Por exemplo, tinha uma reforma para fazer lá no quintal de casa, né, varrer, capinar e tal. Então eu chamava alguém da igreja para fazer esse serviço e a gente pegava e pagava o irmão, né, para abençoar, para ele ajudar o sustento da casa dele. Então a gente sempre teve essa condição para a glória de Deus. Mas aí eu resolvia sair dessa condição
nos eventos da igreja. Nos eventos da igreja eu lavava a panela, carregava a panela, lavava banheiro, né, nos encontros e tudo mais, entendeu? Então eu saía daquela condição e eu ia lá fazer o trabalho. Um trabalho que eu não fazia em casa. Um trabalho que geralmente eu não fazia em casa, eu fazia lá. Servindo os meus irmãos, servindo na obra de Deus. E eu sei que é assim também que muitos de vocês fazem. Muitas coisas que vocês não fazem na casa de vocês, vocês fazem num evento. Isso aí, irmãos, é a gente se doutrinar, se humilhar mesmo. Sabe o que acontece? Quando a gente faz isso para Deus, Deus vem e nos honra, nos abençoa, nos promove, muda a nossa sorte. Amém, queridos? E isso é realmente bênção de Deus. Amém, queridos? Nós somos chamados para servir a Deus e aos nossos irmãos nas mais diferentes maneiras. Lá em 1 Pedro 4,10 diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Né? Então existem várias formas, em outras versões diz a multiforme graça de Deus. Né? As múltiplas formas. Tem muitas formas de nós servirmos a Deus, porque Deus nos capacita de maneira diferente, de dons diferentes, né? Ontem nós tivemos aqui a confraternização da cenografia, amém ou não amém? E elas ali todas felizes, né? A equipe toda confraternizando e tal, e a gente vendo a felicidade, sabe? O discurso delas, falando do amor que elas têm em fazer o trabalho de uma forma, sabe? Tão assim abençoada, tão dedicada, tão devotada àquele ministério. Algumas disseram que se sentem muito bem, que se encaixaram muito bem, que Deus deu esse dom e elas se sentem encaixadas dentro disso para servir os irmãos. Queridos, isso é maravilhoso, sabe? Então é a multiforme graça de Deus que se manifesta, né? Sabe? Então se não tivesse esse ministério, se não tivesse essa equipe, essa oportunidade das pessoas servirem a Deus, você está me entendendo, meus irmãos? Por isso é importante a gente trabalhar, sabe, os variados ministérios para as pessoas servirem ao Senhor. Sabe, irmãos? Então, aqui eu quero destacar 4 grandes privilégios de servir a Deus, né? Dentro do contexto da nossa igreja local. Primeiro grande privilégio é porque é o privilégio de servir por uma causa. Você vai servir a Deus por uma causa. Irmãos, não há nada mais importante na vida do ser humano do que o seu propósito. E bem-aventurado o homem ou mulher que dedica a sua vida inteira por um bom propósito. Porque, infelizmente, nós vemos aí mundão afora, pessoas vivendo sem propósito. Pessoas só passando um dia atrás do outro, um ano atrás do outro, sem um propósito de vida, para não caminhar para lugar nenhum. E há muitos propósitos, irmãos, há muitas causas a serem militadas, né? Por exemplo, uma das causas mais nobres que existe para a gente poder viver é viver em prol da família. A família é um propósito poderoso, amém, queridos? A pessoa se dedicar para poder ter como propósito dela, sabe, manter a sua família, formar seus filhos, gerar pessoas do bem, sabe, trabalhar para que as pessoas possam, da sua casa, possam ter um futuro garantido. Isso é um propósito de vida muito poderoso, né? A minha mãe resolveu projetar a vida dela, para manter a família dela unida. Meu pai saiu de casa, minha mãe ficou desempregada com 4 filhos para criar. Então ela entendeu que o propósito de vida dela mudou. Então ela trabalhou duro, muito duro, para poder fazer com que nenhum dos seus filhos entrasse para a criminalidade, para as drogas, para o crime mesmo pesado e tal. E todo o roteiro estava para isso. Mas ela trabalhou muito, então o propósito de vida dela era a família dela. Depois que ela converteu, aí as coisas mudaram um pouco de propósito, né? Mas tem muita gente que milita por bons projetos, a família, tem gente que milita por justiça social,
e entram aí nessas militâncias de movimentos, né, para promover a justiça social, entram nas entidades, nas ONGs, nos institutos, e trabalham dia e noite militando naquela causa ali, né? Tem outros que passam a vida inteira trabalhando no empreendedorismo, trabalhando duro mesmo, para ver se o seu empreendimento, né, decola, se a pessoa, né, consegue se dar bem na área financeira, empresarial. E tem gente que trabalha dia e noite nesse propósito, né? Tem outros que trabalham na política partidária, a vida inteira militando nessa área política, né? E tantos outros propósitos, sabe, irmão? Mas eu quero lhe dizer aqui que não existe um propósito mais nobre, mais valoroso e mais gratificante que o propósito de lutar pela causa de Cristo. Se você quer escolher realmente um propósito que vale realmente a pena viver, é o propósito da causa de Cristo. Os apóstolos e tantos outros no decorrer da história foram até as últimas consequências na decisão de viver pela causa de Cristo. Lá em Atos 21:13 diz assim, ó: então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Olha só como ele estava, sabe, preparado para enfrentar qualquer coisa pela causa de Cristo. Lutar pela causa de Cristo. Quando estamos trabalhando, irmãos, nos ministérios da igreja, quando nós estamos trabalhando nas células, quando estamos fazendo trabalho missionário, nós estamos lutando pela causa de Cristo. Nós estamos combatendo o bom combate, como Paulo disse. Amém, meus irmãos? Então, quando você está envolvido em alguma atividade, quando você está trabalhando, meus irmãos, você está combatendo o bom combate, você está arranjando um propósito para a sua vida. Sabe, queridos? E é um grande privilégio gastar toda a nossa energia, o nosso vigor, as nossas habilidades por algo que nós sabemos que é real e que vale a pena. Nós vemos pessoas transformadas, vemos pessoas, irmãos, indo para o céu, tirando as pessoas da condenação eterna, do sofrimento eterno. Muitas dessas pessoas que nós amamos, nossos parentes, amigos, vizinhos, estamos lutando para que eles sejam salvos. Queridos, isso é muito forte, sabe? Então é um propósito mais nobre que todo cristão pode ter, é lutar pela causa de Cristo. Então, meus irmãos, é um grande privilégio, de verdade, nós gastarmos a nossa vida na causa de Cristo. Na causa de Cristo. Ano que vem a nossa igreja vai completar 40 anos. 40 anos, irmãos, 4 décadas. Lutando pela causa de Cristo nessa cidade. Sabe, meus irmãos, lutando, militando pela causa de Cristo. Meus irmãos, isso é muito forte. E tem promessa para quem trabalha, tem promessa para quem se envolve. Hebreus 6:10 diz: Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Deus não é injusto. Mateus 6,19 em diante diz: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Aleluia. 2 Timóteo 4:7 em diante diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. E eu sei que você ama a vinda do Senhor. Eu sei que você está esperando o retorno dEle.
E quando ele vinha, eu profetizo que ele está trazendo a sua coroa também. E está trazendo a sua coroa também. Porque você vai continuar combatendo o bom combate, trabalhando. Sabe, queridos? Então, um propósito, privilégio, irmão, muito maravilhoso, é viver pelo propósito da causa de Cristo. O outro privilégio, irmãos, é de servir a Deus aqui na nossa igreja, é que você vai viver debaixo de um grande legado no serviço de Deus. Sabe, queridos, nós temos a alegria em ver pessoas inteiramente comprometidas com o reino de Deus, desenvolvendo um trabalho forte, com muita unção, santidade e um caráter ilibado por décadas. Gente, que conferência foi a nossa, meu irmão, lá em Monte Alegre. Conferência poderosa, conferência cheia da graça de Deus, quase 600 pessoas dentro de uma chácara. Irmãos, foi um avivamento assim extraordinário. Sabe, querido, nós chegamos próximos a 110 pessoas ali dentro, só a nossa caravana. E foi um avivamento poderoso, mas aí a gente vê pessoas, irmãos, há décadas e décadas trabalhando no reino de Deus. Desde o começo, tendo um trabalho forte, pegado, sabe? E os anos se passam e a pessoa continua lá trabalhando. Irmãos, isso é um legado muito poderoso da nossa igreja. Sabe, queridos, o nosso ministério começou através de um projeto missionário. Não foi através de racha, ou divisão de igreja, ou de escândalo. Nós mantemos esse legado. O nosso ministério não nasce de divisões, não nasce de racha, não nasce de disputas, de discussões. O nosso ministério nasce, sempre é plantado através de missões. Nós enviamos pessoas e elas começam o trabalho. Trabalham fortemente e lá o Senhor abençoa e o trabalho prospera. Sabe, queridos, o fato é que Deus nos amou e trouxe a família Uber e todos os outros para a nossa região. Houve uma revolução desse amor e hoje nós estamos em todo o Brasil e em muitos lugares das nações, preservando o mesmo legado de serviço, de amor. Agora mesmo, estava conversando ali com o Manuel Soares, né? E nós já marcamos a nossa ida na próxima semana para nós irmos levantar o barracão do Paiol. Sabe, queridos? Levantar o barracão do Paiol. O que é isso, irmãos? Legado missionário. Foi o que eu recebi, foi o que me ensinaram. E eu estou ensinando os outros e nós vamos juntos lá fazer a coisa acontecer. Sabe, irmãos? Então, isso é um privilégio nós servimos numa igreja assim. É um fato. Sabe, irmãos? O privilégio, né? O Ministério Paz, ao longo de mais de 4 décadas, acumula para a glória de Deus um grande legado. Frutos permanentes, resultado do serviço dos irmãos, nos mais diferentes lugares. Queridos, trabalhar em um ministério assim, traz muita segurança para os trabalhadores. Trabalhar no ministério dessa forma, traz... Sabe, você tem certeza que você está no lugar onde você realmente é valorizado. Sabe, queridos, por isso é que é um grande privilégio liderar uma célula, cuidar de alguém, fazer missões, ou estar em algum ministério da nossa igreja. É um grande privilégio, meus irmãos. Ah, pastor, mas eu não estou legal, estou passando por esse problema, está faltando tal, isso, aquilo, outro. Sim, mas isso, irmãos, são situações humanas que mostram que nós não somos perfeitos. Mas se você for olhar só para as suas carências, só para a sua negatividade, você não vai conseguir enxergar o que Deus está fazendo. Você não vai conseguir enxergar o que realmente está acontecendo na igreja. O fato é que o Senhor está avivando a nossa vida. O fato é que nós estamos conseguindo organizar a nossa casa, depois desse período de pandemia aí. Sabe?
Existem situações, mas, meu irmão, existe tanta coisa para a gente alinhar, organizar e arrumar. E é assim mesmo, porque é obra. Amém, queridos? Obra, você sabe como é que é obra. E coisa difícil é você morar dentro de uma casa em obras. Você sabe disso, né? Está construindo aqui e tal, pinga para cá e é poeira para ali, resto de cimento, pó e tal, e aquela agonia, e você está, mas está lá dentro da casa, não tem para onde ir. Agora tem um detalhe, meu irmão, a casa está ficando bonita. A casa está avançando. Está tendo todo esse incômodo, todo esse negócio, mas a casa está fluindo, o negócio está ficando bom, o quarto está aumentando, metendo cerâmica, né, ajeitando o telhado, forro, não sei o que e tal. Você está me entendendo, irmão? Mas você está lá dentro, mas está ficando bonito, está crescendo. Então é assim. Então esse é o pensamento que a gente tem que ver. E essa é a ótica que nós precisamos olhar a nossa vida, meus irmãos. Sabe, queridos? Então, o outro grande privilégio, meu irmão, de nós servirmos a Deus, aqui nesta igreja, é viver por uma grande visão. Diga comigo, visão. Irmão, Deus nos deu uma visão de trabalho fabulosa, que é o MDA. Servir a Deus nesta visão realmente é um grande privilégio, pois é nela que todas as nossas potencialidades espirituais são desenvolvidas. Nós temos aqui a oportunidade de ganhar almas para Cristo, de cuidar delas, de crescer no reino de Deus, e isso com muita alegria no Senhor. Olha a nossa conferência, as nossas células alegres, felizes, celebrando, comemorando, sabe, cada potencialidade. Nunca a gente tinha visto gente, né? Nunca, até muita gente pensou que não tinha talento. A gente viu ator, viu cantor, viu dançarino, todo tipo de gente dentro, e nunca pensava, e estava lá, meu irmão. Sabe, queridos, isso é muito forte. Deus vai avivando a gente vai entrando na vibe e o negócio vai embora. Irmãos, é um grande privilégio. O fato e a verdade é essa. Nós temos uma visão que verdadeiramente potencializa, se nós vivermos ela, procurarmos viver ela mesmo de verdade, a gente cresce muito. Cresce demais. Quando a pessoa olha a visão de uma forma errada, ela vai entender a forma errada. E eu quero desafiar você a mergulhar na visão de trabalho da sua igreja. Conhecer mais. Ver como é que funciona a estrutura e a organização. Porque nós temos uma grande visão. E o outro privilégio, né, quarto privilégio, que nós temos em servir a Deus, dessa igreja, porque essa é uma igreja visionária. A nossa igreja tem visão. Amém, meu irmão? Diga comigo, a minha igreja tem visão. E sabe qual é a visão da sua igreja, irmão? Encher toda a terra de Óbidos com a glória de Deus. Essa é a visão da sua igreja. A sua igreja não está limitada a ficar só aqui, não. É por isso que nós temos células nos 4 cantos da cidade. Em todo o bairro nós temos células aqui, meus irmãos. É encher a cidade, encher as comunidades com a glória de Deus. É daí que vem, irmãos, a questão do crescimento e da multiplicação. Nós precisamos crescer e multiplicar, porque cada célula que multiplica é um ponto de pregação a mais do Evangelho nessa cidade. É um ponto a mais aonde o nome do nosso Senhor Jesus está sendo invocado. Sabe, irmãos? Cada multiplicação de célula são oportunidades de pessoas ouvirem a palavra de Deus, receberem uma oração, saírem de lá, sabe, com o coração cheio de esperança. Então é por isso que nós dizemos, meus irmãos, Deus é fiel, nós vamos crescer, vamos multiplicar, vamos fazer a coisa acontecer, porque quanto mais células, meus irmãos, mais a glória de Deus vem sobre a nossa terra. E quanto mais a glória de Deus vier sobre a nossa terra, meus irmãos, mais as obras das trevas vão ter que cair por terra. Nós estamos debaixo, irmãos, de uma batalha. E essa batalha não é contra sangue nem carne, não. Essa batalha é contra as forças espirituais do mal.
mas maior é aquele que está conosco. Maior é o que habita dentro de mim e de você do que o que está no mundo. E nós temos que nos apropriar disso e trabalhar fervorosamente, porque nele nós já somos mais que vencedores. E a nossa célula já cresceu, já multiplicou, nossos discípulos vão vingar sim. A nossa casa, a nossa família é bênção de Deus. E eu quero aqui, meus irmãos, colocar um alvo pessoal. Você que é líder, se você ainda não tem uma célula na sua casa, trabalhe esse ano para trazer uma célula para dentro da sua casa. Irmão, célula dentro de casa é bênção para a nossa vida. Célula dentro de casa, toda semana a gente tem a certeza que o Senhor Jesus está se manifestando dentro da nossa casa. Desde quando eu converti, meu irmão, para a glória do Senhor, desde quando eu converti, sabe? Eu passei 3 meses congregando numa célula. Fiz o encontro. Passei mais 3 meses já auxiliando aquela nova célula. E quando aquela célula que eu congregava multiplicou, sabe por onde ela multiplicou? Para dentro de casa. De lá, meu irmão, nunca mais eu fiquei sem uma célula dentro da minha casa. Para onde eu vou, tem uma célula na minha casa. Agora nós temos 3 células em casa. Uma de jovem e 2 de criança. Célula, irmão, é bênção para dentro da nossa casa. Atrai a célula para dentro da sua casa. Atrai a presença de Deus para dentro da sua casa. Se você quer ver a confusão sair, a briga sair, a discórdia sair, a inveja, a perturbação, bote a sua célula para dentro de casa para você ver. Então trabalhe. Se você ainda não tem, eu quero encorajar você, sabe, a colocar uma célula dentro da sua casa. Amém, queridos? Sabe, irmão, nós ensinamos a todos a serem visionários, a terem seus alvos diante de Deus e trabalharem para que esses alvos sejam alcançados. Falando em alvo, no culto da virada, nós vamos já entregar sua folha de alvos. E você vai colocar os seus alvos para o ano de 2023. No culto da primícia, das primícias que nós vamos estar fazendo, um grande culto de primícias. Pastor Rosinaldo Salles já confirmou a presença, vai ser o nosso palestrante da noite, sabe, vai ter um avivamento muito grande. Vamos trazer a manifestação de Jeová Jireh aqui nesse lugar, o Deus que provê, e nós vamos, sabe, primiciar ao Senhor e apresentar diante dele nossos alvos, deitar no altar de Deus os nossos alvos, sabe, irmãos, para que esse ano seja um ano diferenciado na nossa vida. Amém, meus irmãos? Sabe o que é isso, irmãos? Visão. É uma igreja visionária. É uma igreja que se apropria das promessas de Deus. Sabe, que as promessas estão lá. Então nós temos que agarrar as promessas de Deus com fé e trabalhar em cima delas, porque o Senhor já nos deu por herança. Sabe, meus irmãos, então, esses 4 grandes privilégios, meus irmãos, que nós temos de servir a Deus na nossa igreja. E eu quero que você entenda isso. Eu vou colocar essa mensagem lá no Tadel Express, lá do estudo da célula, para você pegar isso, colocar na sua Bíblia, e todas as vezes que o inimigo tentar lhe acusar, que vier os problemas, que você esmorecer, dê uma olhada nesses grandes privilégios que você tem de servir a Deus. Você relembre eles. Não, eu estou no caminho certo, Deus está comigo, Deus está comigo e com você, meu irmão. Jesus não mentiu não, Jesus deixou bem claro, no mundo tereis aflições. Então o tempo ruim vem para todo mundo, mas esse tempo ruim é para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente aprender, se a gente olhar do jeito certo. E não para a gente naufragar, não para a gente desistir, não para a gente murmurar e desanimar, é para a gente crescer e amadurecer. Sabe para quê, irmão? Porque Deus aprova só quem Ele prova. Então, se você é provado, é porque você pode ter certeza que o Senhor está preparando uma bênção exclusiva para você. Amém, queridos? Todos devem ser proativos e cheios de alvos, e isso é visão, pois o nosso Deus é visionário. Estes são grandes privilégios que podem lhe motivar ainda mais a servir a Deus no nosso ministério. Viver por uma causa, viver debaixo de um grande legado no serviço de Deus, viver por uma grande visão e ser uma igreja visionária.
Quando as adversidades, as provas, as crises e a frieza vierem, lembre-se, é um grande privilégio servir a Deus. E por isso, meus irmãos, vale a pena perseverar até o fim. 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Aleluia. Gálatas 6, 9 em diante diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no próprio tempo colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, para a glória do Senhor. Fique de pé, líder de sucesso, líder multiplicador, líder privilegiado é o que você é, no nome de Jesus, e aplauda ao Senhor, porque Ele é muito bom. Aleluia. Essa aqui é a verdade. Você está debaixo de grandes privilégios. Deus plantou você no lugar